Olá a todos, meu nome é Ana Beatriz e junto com o Gabriel vou apresentar um modelo de competição de espécies para a disciplina de Introdução à Modelagem Matemática. Vamos supor uma situação em que, numa dada região, existem duas espécies e essas espécies se alimentam de uma mesma fonte de alimento, e essa fonte de alimento é limitada. Vamos supor duas espécies, leões e hienas. Elas, quando estão isoladas uma da outra, ou seja, quando elas não se encontram nesse habitat, elas crescem até a sua capacidade de carga. Nesse tipo de situação, quando a população começa a chegar próximo do seu limite, ou seja, da sua capacidade de carga, a subtração entre parênteses começa a ficar próxima a zero. Isso faz com que não haja mais variação do número de indivíduos, nem para cima nem para baixo, ou seja, essa população se equilibrou. Nessa equação, a gente tem que EK é o número de indivíduos, CK é a capacidade de carga e NK é a taxa de natalidade de cada espécie. Quando essas duas espécies se encontram, elas acabam entrando em conflito, e isso pode gerar perda de indivíduos de cada uma. Então, eu faço a modelagem da perda de indivíduos através do produto entre uma taxa de mortalidade, que depende da força, considerando uma e outra, da taxa de sucesso que uma espécie tem sobre a outra durante o encontro, e a quantidade de indivíduos, porque esse produto entre quantidade de indivíduos das duas espécies vai me dizer o quão frequente ou quão provável é o encontro entre elas. Ou seja, se eu tenho duas populações muito baixas, elas raramente vão se encontrar. Mas se eu tenho o crescimento dessas populações, esse valor aumenta porque é muito mais provável que elas se encontrem. No problema, ficou estabelecido que uma das espécies deveria se reproduzir mais do que a outra. No nosso exemplo, essa espécie são as hienas. Em contrapartida, uma espécie seria mais forte que a outra, sendo menos afetada durante o conflito. E aqui ficou estabelecido que essa espécie seriam as leoas. Também ficou determinado que a taxa de natalidade iria variar a partir dos encontros e que, em uma das espécies, essa taxa de natalidade seria mais afetada do que a outra. No nosso caso, ficou estabelecido que as hienas sofreriam mais, portanto, a taxa de natalidade delas diminui de forma mais rápida do que a taxa de natalidade das leoas quando há encontro entre elas. A variação da taxa de natalidade é dada pelo produto entre a taxa que representa o quanto essa espécie foi afetada durante o encontro, a quantidade das duas espécies, porque para haver conflito é necessário um encontro, então eu preciso que haja pelo menos um indivíduo de cada. E também pela própria taxa de natalidade, porque a nossa taxa ela não pode diminuir para valores negativos, ela tem que ser sempre pedaços dela mesma, taxas dela mesma. O meu modelo ficou definido então como 4 EDOs, 2 para representar as quantidades de cada espécie e 2 para representar a variação das taxas de natalidade de cada uma. Também é bom lembrar que, como estabelecido antes, as hienas nascem mais do que as leoas e, em contrapartida, as leoas se dão melhor nos conflitos do que as hienas. Foram estabelecidos alguns valores também de condições iniciais para que pudesse resolver o sistema, que vai ser apresentado pelo Gabriel na simulação no Insight Maker. Para a realização das simulações dentro do Insight Maker, as variações descritas anteriormente foram inseridas dentro do ambiente de programação. 2 pares de grupos de variáveis foram inseridos: a taxa de nascimento, a qual está relacionada com o incremento da população, e a população propriamente dita de cada espécie, que está relacionada com o número de membros. Além disso, tem-se também as linhas de fluxo, as quais serão responsáveis ou pela saída ou pela entrada de uma certa quantidade de algum parâmetro. A de redução corresponde ao decremento do valor da taxa de nascimento devido ao encontro das duas espécies. A de mortes corresponde à morte do indivíduo devido a esse encontro, e a de nascimento ao incremento da população em função da taxa de nascimento. Por fim, tem-se as constantes, as quais foram definidas arbitrariamente no início do problema, seguindo as regras pré-estabelecidas, que são a restrição da população através da capacidade de carga das espécies, o efeito de encontro sendo mais acentuado das hienas do que nas leoas,
e a taxa de perda, que corresponde a uma constante proporcional à morte de cada espécie após o encontro. Após a implementação do diagrama, foram realizadas 4 simulações distintas. A primeira delas foi o crescimento de ambas as espécies, sem interferência da outra. Em outras palavras, a taxa de nascimento ela é constante. A única restrição de nascimento passa a ser a capacidade de carga, sendo esse um ponto de equilíbrio do sistema para cada espécie. Pode-se observar que ambas as espécies atingem sua capacidade de carga ao longo do tempo, porém com as hienas atingindo mais rapidamente, não apenas por iniciarem com mais membros, mas também por sua taxa de nascimento inicial ser maior. O segundo caso foi o crescimento com competição e taxa de nascimento constante. Diferentemente do anterior, o encontro ocorre e com isso a morte de membros de ambas as espécies em função desse encontro, definido pela taxa M1 e M2. A população inicial de ambas as espécies, de leões e hienas, foi a mesma. No entanto, observa-se que o ponto de equilíbrio não é mais a capacidade de carga, devido à morte pelo encontro de ambas. Além disso, a população final de leoas se manteve maior no ponto de equilíbrio devido à sua melhor adaptação ao longo do tempo pelo efeito de encontro de ambas. O terceiro caso foi o crescimento com competição, porém com variação da taxa de nascimento e sem perda de encontro. Dessa forma, diferentemente dos dois casos anteriores, a taxa de nascimento deixa de ser constante e seu ponto de equilíbrio deixará de ser na capacidade de carga novamente. Comparando-se com a primeira curva de simulação, observa-se que o efeito sobre as hienas não variou muito visualmente, tanto no valor do ponto de equilíbrio quanto na inclinação da reta. No entanto, as leoas tiveram um ponto de equilíbrio bem abaixo do primeiro caso. Isso ocorreu porque as hienas iniciaram com o conjunto população/taxa de nascimento propensos a atingir a capacidade de carga imposta mais rapidamente. Sendo assim, a redução da taxa de nascimento delas foi menos significativa como um empecilho para atingir os 100 membros. Já no caso das leoas, a taxa de nascimento é menor, assim como sua população, o que pesou mais em seu ponto de equilíbrio. As frações e a taxa de nascimento de ambas demonstram que a taxa de nascimento das leoas se manteve menor em todo o instante de tempo, enquanto que as hienas atingiram equilíbrio em intervalo de tempo curto, em que sua taxa de nascimento era um pouco menor que a taxa de nascimento inicial das leoas. O último caso foi o caso propriamente proposto, com a inclusão de todas as condições, como redução da taxa de nascimento e aumento das mortes em cada encontro que houver entre as espécies. As hienas levaram a melhor sobre as leoas, devido à ponderação de sua população inicial e sua taxa de nascimento, em T igual a 0, em contrapartida com o maior efeito sofrido pelo encontro. No entanto, proposto semelhante aos casos anteriores, não foi possível observar um ponto de equilíbrio. Para isso, aumentou-se o tempo de simulação para 300 anos, sendo que inicialmente eram de apenas 50 anos. Fica explícito pelas curvas que à medida que o tempo torna-se relativamente grande, as leoas serão extintas e as hienas apresentarão um comportamento semelhante ao primeiro caso, que é a taxa de nascimento constante e sem competição, e crescerão até sua capacidade de carga de 100 membros, uma vez que as leoas terão sido extintas. Pode-se observar que a queda da taxa de nascimento de ambas tende a diminuir de forma cada vez mais lenta, devido à redução de membros de cada espécie e, consequentemente, do encontro.